36 em Dourados, 37 em Corumbá e Bonito, e 38 em Aquidauana e 39 em Murtinho. As altas temperaturas permanecem pelo final de semana, resultado da atuação de um bloqueio atmosférico que inibe a formação de nuvens. Há possibilidades de chuva e até de tempestade entre sexta e sábado, com o avanço de uma frente fria aliado a um sistema de baixa pressão no Paraguai. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que esta frente fria deve ter influência nas regiões Pantaneira, sul e sudoeste do estado, aumento de nebulosidade, chuva e queda de temperatura. No domingo, o tempo volta a ficar estável, com exceção das regiões sul-fronteira e Cone Sul, com chance de chuvas isoladas. A umidade relativa do ar deve atingir baixos índices com até 10%, com risco à saúde e tornando o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. A orientação para minimizar os efeitos do tempo seco é ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima prevê a possibilidade de chuva até 26 de agosto, com maiores acumulados de até 40 milímetros para as regiões central, sudoeste e sul do estado. 7h14, uma gentileza do Campo Grande News. Virou notícia? Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Agora vamos dar um passeio pelas notícias nacionais e estaduais, aquilo que marcou o dia de ontem e marca o dia de hoje. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Tudo certo. Gilmar Mendes vota para receber denúncia e transformar Carla Zambelli em ré. Procuradoria acusou deputada de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com arma de fogo com perseguição de homem na véspera do segundo turno das eleições. O ministro Gilmar Mendes, do STF, votou nesta sexta-feira para tornar ré a deputada Carla Zambelli. O Supremo julga no plenário virtual denúncia oferecida pela PGR contra a parlamentar. Em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Lula em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e perseguiu o homem com arma em punho. A PGR pede que o STF condene a deputada a uma multa de 100 mil por danos morais coletivos, além da decretação da pena de perdimento de arma de fogo utilizada no contexto criminoso, bem como cancelamento definitivo do porte de arma. Se a denúncia for aceita, a deputada poderá apresentar defesa e o processo vai passar por colheita de provas. Somente após essa fase ocorrerá o julgamento, que define se ela será condenada ou absolvida. Na acusação, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que Zambelli não tinha autorização para usar a arma ostensivamente em público. A permissão do porte de arma de fogo conferida à denunciada se destina única e exclusivamente à sua defesa pessoal, jamais para constranger a liberdade de interlocutor e a fazer com que ele se desculpe de seus posicionamentos políticos, preferências eleitorais e supostos atos injuriosos manifestados, ainda que a pretexto de resguardar, em tese, sua honra maculada, afirmou Araújo. Um dia após o assassinato de Fernando Villavicencio, candidata à Assembleia Nacional do Equador tem carro atingido por balas. Stephanie Puente estava em seu carro, acompanhada do pai e de um colaborador, quando foi interceptada por dois homens desconhecidos. Um dos sujeitos atirou contra o para-brisa do lado do motorista e em seguida fugiu. Uma das candidatas à Assembleia Nacional do Equador, Stephanie Puente, foi vítima de um ataque armado na quinta-feira. A informação foi divulgada pelo jornal local El Universo. O ataque acontece um dia após Fernando Villavicencio, candidato à presidência, ser assassinado. Ela estava no El Clube de Leones, uma organização que presta serviços sociais em Quevedo, cidade do Equador, localizado na província de Los Rios. Segundo o jornal, a candidata estava em seu carro, acompanhada de seu pai e de um funcionário, quando foi interceptada por dois homens desconhecidos. Eles atiraram contra o para-brisa do lado do motorista e em seguida fugiram. Os tiros atingiram de raspão o braço da candidata.
As imagens que circulam nas redes sociais mostram o para-brisa do veículo destruído pelos disparos e vidros quebrados. A polícia investiga o fato para apurar os motivos do ataque e também revisou as câmeras de segurança para obter registros do ocorrido. Não há confirmação também de que os mesmos criminosos que mataram o candidato à presidência do país tenham atingido o carro de Stephanie. STF inicia julgamento de recurso sobre revisão da vida toda no INSS. No fim de julho, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, suspendeu os processos que tratam do tema nas instâncias inferiores da Justiça até a decisão da Corte sobre o pedido. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira, hoje, o recurso à decisão sobre a chamada revisão da vida toda das aposentadorias, em que é aberta a possibilidade de aplicação de uma regra mais vantajosa para segurados no cálculo dos benefícios. A revisão da vida toda da INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implantado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no STF. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes votou para atender em parte ao pedido, propondo a chamada modulação de efeitos, ou seja, fixando como será a incidência da decisão. O ministro propôs que o entendimento da Corte sobre a revisão da vida toda não incida sobre benefícios previdenciários já extintos, parcelas quitadas e já pagas, tendo como base decisões judiciais para as quais não cabem mais recursos. Isso seria bom ou ruim para você e para minha mãe? Essa decisão da vida, da revisão de toda a vida do STF? Não, isso é para quem contribuiu, ou quem foi aposentado até 96, 94, uma coisa assim. Porque naquele período os salários, houve uma mudança na reforma e passou a ser feito pela média salarial. E antes era pelo salário mais alto, pelo salário que você chegava na aposentadoria. Então essa revisão pode para quem foi aposentado nesse período, nos anos 90. Para nós não. Para vocês não muda nada? Não muda nada. Não. Entendi. Achei que eu ia aumentar minha mesada. A mesada é só aquela mesa que tem lá em casa que eu posso jogar nas suas costas. Novo PAC. Lula lança programa nesta sexta-feira. O governo prevê investir 60 bilhões por ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, hoje, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. A iniciativa prevê 60 bilhões em investimentos federais por ano. O programa contemplará a retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos. Os projetos serão divididos em grandes áreas: transporte, infraestrutura urbana, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. Criado em 2007, no início do segundo mandato de Lula, o PAC se tornou marca das gestões petistas, reunindo obras de infraestrutura e programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Os resultados impulsionaram a eleição de Dilma Rousseff, então ministra responsável pelo projeto. A iniciativa foi descontinuada pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Após a eleição de Lula para um terceiro mandato, ainda na transição de governo, uma nova versão começou a ser gestada. No novo PAC, além de recursos de orçamento da União, parlamentares que participaram das reuniões para discutir o programa afirmam que o Planalto planeja somar investimentos da Petrobras e de parcerias público-privadas. Com a estatal investindo cerca de 300 bilhões em quatro anos, somados ao aporte privado, o total investido no programa poderá alcançar a marca de 1 trilhão até 2026. Excluído imediatamente, diz Vaz sobre diretor de Republicanos preso por importunação sexual. Em 26 de julho, Claudemir Corrêa dos Santos foi preso em flagrante em Taquarussu, a 325 quilômetros de Campo Grande, por importunação sexual. Servidor público e então diretor municipal do Republicanos, ele foi excluído do partido.
O deputado estadual Antônio Vaz, presidente estadual do partido, confirmou que Claudemir foi excluído imediatamente após o caso. Já foi excluído, ele havia chegado no partido não tinha um mês e com isso excluímos imediatamente. Não admitimos isso no partido, disse o deputado. Servidor de carreira. O presidente da Câmara de Taquarussu, vereador Gilson Francisco, relatou ao Mídia Max que o servidor de carreira da Câmara atuava aproximadamente 15 anos como auxiliar legislativo. Em julho desse ano, Claudemir ainda foi empossado presidente do Diretório dos Republicanos. No entanto, acabou sendo excluído após a sua prisão. O servidor foi preso após invadir a casa de uma moradora e a agarrar tentando tirar a roupa da vítima. O homem ainda teria ligado para a mulher pedindo que não registrasse o boletim de ocorrência. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã, quando a vítima estava em casa e o homem invadiu a residência agarrando a mulher e passando as mãos no seu corpo. Ela pediu para que ele parasse, mas o autor continuou. Nada discreto esse abusador, né, cara? 10 horas da manhã. 10 horas da manhã o cara invade a casa do... Ele devia conhecer, ele devia estar à espreita, né, acompanhando. Com certeza, provavelmente vai responder por mais que importunação sexual, que aqui já não é mais só importunação sexual, né? Política ainda em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem Simone Riedel em lista de políticos mais atacados por fake news no país. A ministra Simone Tebet e o governador Eduardo Riedel estão entre os 10 políticos mais atacados no Brasil por fake news. Aponta levantamento exclusivo feito pela UOL nos últimos 5 meses a partir das decisões do STF e do relatório final da CPI da Covid. Enviada à Suprema Corte. Vamos lá de novo que eu pulei um ponto. A ministra Simone e o governador Eduardo Riedel estão entre os 10 políticos mais atacados no Brasil por fake news, aponta levantamento exclusivo feito pela UOL nos últimos 5 meses, a partir de decisões do STF e do relatório final da CPI da Covid, enviada à Suprema Corte, contemplando o período de janeiro de 2020 a janeiro de 2023. Foram listados ao menos 480 ações e inquéritos. Segundo a pesquisa, foi realizada no âmbito da investigação Mercenários Digitais, que busca rastrear o negócio da desinformação na América Latina. Identificou que o presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, André Janones, Aldo Rebelo, Simone Tebet, Eduardo Braga e Eduardo Riedel encabeçam a lista. Nos últimos 4 anos, o presidente Lula foi o maior foco de desinformação nas redes sociais. O petista foi atacado por 112 pessoas e empresas. Simone e Riedel aparecem com 2 ataques diretos registrados, que viraram alvo de ação no STF e TSE. Foram contabilizados 314 disseminadores de informação, sendo 270 pessoas físicas e 44 pessoas jurídicas e órgãos de governo. Nessas decisões constam sanções que incluem cassação de mandato, ordem de busca e apreensão, retirada de conteúdo falso das redes sociais, bloqueio de contas bancárias e de perfis, além de desmonetização de canais de YouTube e multas. O Monark vai ficar puto de novo, porque vai cair de novo o canal que ele já não tem. Esporte. De Campo Grande, Júlia consegue classificação no Regional de Campeonato Brasileiro de Skate. A campograndense Júlia Lemes conseguiu a classificação para o Campeonato Brasileiro de Skate na Regional, que reuniu os skatistas do alto nível na região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiânia e Distrito Federal. A seletiva aconteceu nos últimos dias 5 e 6 de agosto em Cuiabá. Os 2 melhores de cada categoria e o melhor de cada estado, confederações, se classificaram para o Campeonato Brasileiro. Júlia conseguiu o 2º lugar na categoria feminina iniciante. De Chapadão do Sul, Augusto Vicensotto terminou em 9º lugar e André Souza, da capital, ficou em 5º na categoria amador. Já Jonathan dos Santos, de Costa Rica, alcançou o 8º lugar e Arthur Gomes, também da cidade de Morena, o 7º. Na categoria Master, o campo-grandense Eric Fossati terminou em 8º lugar, Jonathan Ferreira dos Santos em 5º e Maurício Serrou de Chapadão chegou perto e chegou a ficar em 3º lugar, atrás apenas de competidores do Distrito Federal, encerrando a participação do MS no evento. A Confederação Brasileira de Skate dá a vaga para o melhor de cada federação, somente em estados que têm federação, o que não é o caso do MS. Com isso, apenas os skatistas que ficarem em 1º ou 2º lugar
vão à competição. Ao todo, 14 atletas de Mato Grosso do Sul estiverão em Cuiabá para a competição. Boa sorte, Júlia. 7h28. Vamos a uma última notícia e depois ao break. A última notícia, vamos falar de diversão então. O Festival do Aniversário da Capital terá João Bosco e Vinícius e os Gonzagas. Edição do Reviva Mais Campo Grande, 124 anos, cultura e turismo. Terá de música até artes visuais. Para comemorar o aniversário de Campo Grande, a Esplanada Ferroviária irá receber shows João Bosco e Vinícius e os Gonzagas. Do dia 23 ao dia 26 de agosto, que é o aniversário da nossa cidade de Morena, a programação do Festival Mais Campo Grande será composta por música, artes visuais e performance. No dia 23, o primeiro dia do evento, João Bosco e Vinícius abrem o festival às 20 horas. Dia 24, quem sobe ao palco são os Gonzagas, integrando o cronograma musical. Os shows também serão de Geraldo Espíndola, Hermano Irmãos e Zé Geraldo, Chicão Castro, Filho dos Livres, Tiqueque, Jerry Espíndola, Dani Cristina, Gideão Dias, Raivana, Eric Espíndola, Casulo, On The Road e EQD. Durante todos os dias, a programação começará às 9 da manhã, sendo que a última atração iniciará a apresentação às 22. No dia 23 haverá teatro, dança, apresentações nacionais, grupos locais, além, é claro, do show musical. A programação completa está no perfil da Sectur no Instagram. É só acessar @Sectur com o C mudo e você vai ver a programação completa do Festival Reviva, edição aniversário de Campo Grande. 7h30 na cidade de Morena. Vamos ao break e voltamos para uma análise da política nacional. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, 106. E aí, tá andando por aí sem carteira de habilitação? Não corra risco. Venha para a Autoescola Piloto. Primeira habilitação categoria AB. Adição de categoria, renovação de CNH, centro teórico próprio e muito mais. Centro de Formação de Condutores Piloto. Avenida Conde de Boa Vista, 854 no bairro Tijuca. Fone 3324-3348. WhatsApp 99276-5281. Autoescola Piloto. Aí é só andar tranquilo. De segunda a sexta-feira, às 7 da manhã tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua Nova 106 FM. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Esta é a sua ZYT 607. Canal 292. Rádio Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h31. Fique bem informado. Acesse nova106news.com. 7h32 em Campo Grande. Você está sintonizado na ZYT 607, canal 262, frequência 106,3. Estamos transmitindo dos estúdios da Nova 106 FM, a Rua Ponta Porão 73, Vila Palmira, Grande Santo Amaro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, 11 de agosto de 2023. O perguntador que vos fala é Mariano Cabreira, 7h32. Quero convidá-los para hoje, a festa junina da UEMS, convidando aqui o professor Dr. Laércio Alves de Carvalho, magnífico reitor da UEMS, e o gerente da unidade universitária de Campo Grande, professor Dr. Djanires Lageano. Nós vamos ter quadrilhas, comidas típicas, música ao vivo, festival de prêmios e muita diversão no arraiá da UEMS. Quero sempre na gentileza da Autoescola Piloto, Cesta Básica do Marinho, o Sindicargas,
o Sindicato do Transporte de Campo Grande e região, nós estamos com o 106 News, começando agora. Gente, hoje, excepcionalmente, vamos falar um pouco da conjuntura nacional, um pouco de como é que está a política, como é que estão andando as questões. Vamos fazer uma análise das principais notícias nacionais. Começando, gente, pelo novo relançamento do PAC que o presidente Lula está fazendo. Eu quero falar um pouco da posição dos analistas, e principalmente, né, você pega o UOL, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, eles sempre dão uma ótica, o seguinte: o Lula está lançando o PAC novamente. Obrigado, gente. Está lançando o PAC, mas sem a garantia do arcabouço fiscal. Os jornalistas, os analistas nacionais, sempre colocam a disputa do presidente Lula com o presidente da Assembleia, da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, como um empecilho ou como um impedimento para destravar os investimentos e os projetos do governo Lula. Bem, primeiro vamos entender o que é essa relação. O Lira foi eleito na chapa do Bolsonaro, tem um pensamento diferente, todo mundo sabe quem era e quem foi, qual a história do Lira, orçamento secreto, relação com o presidente Bolsonaro, todo mundo isso. E todo brasileiro sabe que a Assembleia, que a Câmara Federal é uma coisa e o Executivo é outra. Todos, e à medida que a Câmara Federal foi evoluindo, foi ganhando poderes, e depois do desmonte que o governo passado fez, a Câmara Federal teve muito mais protagonismo no processo. É muito difícil recuar disso. Portanto, é muito mais necessário a negociação caso a caso. O que acontece, me parece, e aqui é o meu entendimento, do PT e do governo Lula e do próprio Lula, quando ele começa a lançar as grandes obras, as grandes visitas, foi para a Amazônia, fez a reunião dos países amazônicos, dos países das grandes florestas tropicais, articulando os países do terceiro mundo, que são os países do terceiro mundo que têm as maiores florestas, as maiores reservas tropicais do mundo ainda em pé, para cobrar dos países ricos. E agora, essa semana, ele lança o novo PAC com um investimento de até 1 trilhão de reais nos próximos 3 anos e meio. O que isso significa? Significa que o Lula está disputando a Câmara Federal, o voto dos deputados, porque embora sejam votos de direita, sejam deputados de direita, eles não vão ficar contra o progresso. Não vão ficar. Deputado não rasga dinheiro e deputado vive de voto. E o Lula está fazendo muito bem, está lançando os programas de impacto, e aí vem os analistas e dizem, mas o governo é 60 bilhões por ano. Como é que ele fala de 1 trilhão? Qual que é a certeza de que isso vai acontecer? Certeza a gente não tem, nem se vai estar vivo amanhã. Como é que vai ter certeza do final de daqui a 3 anos e 5 meses? Mas a parceria público-privada prevista no governo, que era o interessante para os analistas verem que o governo não é um governo radical de esquerda, como dizem, que é um governo aberto às parcerias público-privadas, que incentiva a iniciativa privada, o Estado que é indutor do crescimento, mas que é um crescimento com visão social de geração de emprego e renda e de infraestrutura para o país. Essa parte eles não analisam. Eles não analisam a questão de um projeto lançado com 3 anos e 5 meses de antecedência, que é um processo todo de fiscalização da sociedade, que a sociedade pode se debruçar sobre esses projetos, pode se debruçar sobre como é que eles estão sendo articulados, como é que eles estão sendo colocados, como é que eles estão sendo gestados, da onde é que vem todo de onde vem todo o financiamento desses projetos para que eles possam ser fiscalizados
que a sociedade possa acompanhá-los. Essa parte os analistas não veem. Essa parte os analistas não se preocupam em estar produzindo, em estar dizendo isso para a sociedade como um todo. Eles só se preocupam na crítica de dizer que o Arthur Lira ainda não aprovou o arcabouço fiscal, que o Lula não tem porque isso vai estourar o teto de gastos, que isso vai levar o país a diminuir a nota. Mas essa é uma disputa política entre o Executivo e a Câmara Federal, de como é que os deputados são atraídos para o projeto, como é que o Lula pode vencer esse toma lá da cá, do dinheiro, da estrutura, do voto negociado no orçamento, como é que ele pode fazer essa negociação com propostas. Mas o que o PAC prevê? Hoje vai ser lançado, vou ler rapidamente aqui o que está na UOL. O governo Lula lança hoje o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, com prioridade em obras inacabadas e o objetivo de chegar a 1 trilhão de investimentos, contando com parcerias públicos-privadas, mas sem ter a garantia do arcabouço fiscal emperrado no Congresso. O grande destaque que a UOL dá é exatamente isso, de que o arcabouço fiscal está emperrado no Congresso. O programa vai ser apresentado em um grande evento com o presidente Lula nesta manhã no Teatro Municipal do Rio. A Casa Civil, coordenadora do plano, deve esmiuçar os detalhes sobre os investimentos e principais obras por estado. Todos os 27 governadores foram convidados. O governo estima investir 60 bilhões do orçamento anual com o programa. A gestão depende, no entanto, da aprovação do novo arcabouço fiscal, que impacta diretamente na possibilidade de gasto federal. Porque aí tá, mas é essa disputa que o Lula faz, de que ele vai colocar o programa, se os deputados não votarem, eu imagino que isso deve ser uma estratégia do governo, dos seus líderes, de que quem é que vai pagar o preço, quem é que vai ficar mal com a população se o arcabouço não for aprovado até o final do ano, se não der certo as negociações ministeriais e a pressão do orçamento que os deputados vêm fazendo sobre o governo. Segundo aliados, o objetivo é chegar a 1 trilhão durante todo o mandato do petista, mas para tanto é preciso considerar as parcerias públicos-privadas, que vão ser a principal fonte de financiamento do programa, e o investimento de estatais como a Petrobras, que pretende destinar 300 milhões. Os valores foram indicados por ministros, mas a Casa Civil ainda não confirmou os números oficialmente. 7h41. Portanto, está aí, gente, o programa de aceleração do crescimento, e foram convidados todos os governadores para estarem presentes lá no lançamento do PAC. Mas antes do lançamento do PAC, tem uma coisa interessante para a gente falar aqui. O Lula, quando lançou o PAC 1 e o PAC 2, ele criou um sistema de fiscalização das obras e do investimento do dinheiro que era possível pelo Portal da Transparência, a sociedade civil organizada, o Ministério Público Federal, acompanhar a aplicação desse dinheiro das obras do PAC 1 e do PAC 2. Sabe quem que acabou com esse sistema de fiscalização e de avaliação do PAC? É ele mesmo, o Bozo. Bolsonaro. E agora não tem como fiscalizar, vai ter que ser recriado novamente esse sistema. Olha só, a extinção do sistema de monitoramento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento por parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro limitou e dificultou o trabalho de acompanhamento do andamento e paralisação de obras das versões 1 e 2 do programa. Amanhã o governo Lula lançará o novo PAC. Um decreto de 2019 revogou o de 2007, que criou o PAC. Por tabela, ele acabou também com o sistema de monitoramento do PAC, que acompanhava e publicava os dados do programa. Os PACs 1 e 2 foram lançados ainda no segundo governo Lula, em 2007 e 2010,
respectivamente, e tem várias obras ainda não concluídas. Por quê? Tinha dinheiro alocado, estava tudo feito, tudo organizado, mas não era interessante para o governo do Bolsonaro continuar as obras estruturantes lançadas no governo petista, porque era necessário falar mal. E aí desmonta-se toda a estrutura montada para acompanhar e para lançar os PACs e tira todo o orçamento, tira do orçamento todo o dinheiro destinado ao PAC. A única que não teve jeito, e ele fez 3% das obras, e que ele diz até hoje que ele levou água para o Nordeste, foi a transposição do Rio São Francisco, que era uma obra secular planejada há mais de um século, desde o Império, desde Dom Pedro I, vem se falando na transposição do Rio São Francisco, e no governo Lula foi iniciado e terminado os 3% último no governo do Jair Bolsonaro, e ele diz que foi ele o responsável por levar água para o Nordeste. 7h44 na Cidade de Morena. Mas assim, agora vai ter que ser recriado novamente, vai ter que ser montado todo o sistema de acompanhamento das obras novamente no governo federal. Com a medida de Bolsonaro, as informações dessas obras foram espalhadas de um sistema para centenas de outros, em órgãos e setores distribuídos pela estrutura do governo. O tribunal não sabe hoje, por exemplo, quantas obras do PAC ainda estão ativas, sejam paradas ou em execução. Sem o banco de dados, o número de obras do PAC acompanhadas hoje pelo Tribunal de Contas da União caiu pela metade. Se em 2018 eram 10.666, na última avaliação de abril deste ano, o número foi de 5.344. Ou seja, caiu muito mais de 1000% o acompanhamento do tribunal. Além disso, um relatório do TCU, aprovado em maio de 2021, alertou para a queda no volume de recursos acompanhados de obras do PAC. Portanto, é aquilo que eu disse, né? Além de desmontar o programa, porque era necessário dizer que o PT não fazia, não construía, não pensava no Brasil, era necessário tirar o dinheiro e desviar para outros setores de interesse do governo Jair Bolsonaro. Mas vamos adiante sobre essa questão do dia de hoje. Quem é que vai estar presente e quem não vai estar presente nessa reunião? Porque agora começam as apostas para a sucessão do ex-presidente Lula. Vocês lembram que no começo do ano a gritaria era de que o Lula ia transformar o Brasil numa Venezuela, que era Cuba, que era, sei lá, eu não me lembro qual era outro país também. O Afeganistão era do Bolsonaro. Venezuela e Cuba e Chile? Eu não sei, mas era isso. Aí o caos ia ser instalado, que a economia não ia ser controlada, porque eles sabiam a bomba que o Bolsonaro tinha deixado. No orçamento, sem orçamento para absolutamente nada, era terra arrasada. Hoje, 8 meses depois, o governo tem rumo, a política internacional está colocada, a política econômica nacional está orientada, tem rumo, a inflação está sob controle, o salário mínimo está em recuperação, os programas sociais estão a pleno vapor. Portanto, o Brasil foi colocado nos trilhos novamente. O Brasil outra vez está com piloto automático ativado, mas o piloto está lá muito atento para conduzir esse Airbus até o próximo pouso. Portanto, os profetas do caos, os profetas do apocalipse, que ia acabar, que o Brasil ia, enfim, estão imaginando o que vão falar. E por isso, agora começa a aposta, o Lula vai para a sucessão, o Lula vai ser candidato, ele vai tentar um quarto mandato. Por isso, hoje, foram convidados 27 governadores, ministros de estados, prefeitos de capitais, várias autoridades. Mas quem é que não vai? Né? Eu. Criticado por declarações sobre o Nordeste, região em que o petista teve mais votos, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, faz dúvida sobre a participação em lançamento do novo PAC. Governadores bolsonaristas e presidenciáveis não irão ao evento no Rio de Janeiro. E por que é que está sendo no Rio de Janeiro, gente?
uma balinha doce para quem adivinhar por que esse evento está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Porque o Bolsonaro está inelegível, um dos motivos, e porque politicamente é necessário disputar o Rio de Janeiro com o bolsonarismo. Então é lá o teatro de operações que o governo resolveu começar a caminhada rumo à sucessão do Lula, porque o PAC, obviamente, se ele tiver o sucesso de 50% que teve o PAC 1 e o PAC 2, eu não tenho dúvida que vai catapultar o presidente Lula para o seu 4º mandato. Eu tenho uma pergunta. Na matéria que eu li sobre o PAC, ele fala que foi o PAC que projetou a Dilma para a sua eleição, porque ela era a ministra responsável pelo projeto. Você está falando da questão da sucessão. Você acha que o Lula começa a fazer isso agora, já projetar uma outra pessoa, ou ele ainda vai tentar se projetar? Porque ele falou, ou falaram, né, não lembro, que ele não viria à reeleição, né? Ele disse várias vezes durante a campanha e já disse depois de empossado que ele não seria candidato à reeleição. Só que eu não acredito, porque se ele fala que ele ia para a reeleição no começo do governo, antes de montar todo, antes de saber como é que ia ser, o grau de sucesso, como é que ia se comportar, ele espalhava todo o Congresso Nacional e não conseguia juntar. Ele ainda não disse que é candidato à reeleição em nenhum momento. Quem já disse que ele pode ser candidato à reeleição foi o Haddad, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que eu ouvi desses dois, e me parece do Padilha, que diz que se o Lula quiser, ele será. Mas ele oficialmente não disse, e ele só vai dizer isso faltando 1 ano, faltando 6 meses para a eleição. Mas com certeza, se ele tiver forte, se os índices de aprovação eleitoral de pesquisa dele tiver acima dos 50%, como sempre teve do primeiro para o segundo governo, eu não tenho dúvida que ele vai para a reeleição, que vai fazer uma chapa ampla, que para tentar fazer maioria no Congresso, para implementar as reformas do Estado de Bem-Estar Social, que ele deixou encaminhada e que a Dilma não conseguiu implementar. Eu não tenho dúvida que ele retoma o projeto de Estado que ele tentou implantar no governo 1, 2 e com a sucessão feito pela Dilma. Eu não tenho dúvida disso. Portanto, gente, quem é que não vai hoje? Governadores bolsonaristas e presidenciáveis nas eleições de 2022 não vão participar do evento organizado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os 20 chefes de executivos estaduais e distrital foram convidados para o lançamento do novo PAC, Programa de Obras de Infraestrutura do Governo Federal, mas nomes da direita negaram convite. Entre eles estão os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL, do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. O governador de Minas, Romeu Zema, esperado pelo Palácio do Planalto, ainda não confirmou se participará da cerimônia. Mas o evento, com 800 convidados, é tido como o maior organizado pela equipe do presidente nesse 3º mandato. Peraí, correu bastante aqui a nossa rolagem, vamos voltar um pouco. Caso participe do lançamento, Zema pode enfrentar uma saia justa com os governadores dos estados do Nordeste. Esse será o primeiro encontro de políticos após a entrevista de Zema ao Estadão, ao Estado de São Paulo, em que ele comparou a região Nordeste com vaquinhas que produzem pouco. Olha só que cara mais... O Palácio do Planalto espera a presença de 30 ministros e 23 governadores. Todos que, segundo os organizadores, confirmaram presença. A lista, no entanto, está desatualizada, pois conta com o nome de Eduardo Leite, por exemplo, que divulgou sua ausência na quinta-feira. Quem também aparece entre os confirmados é o governador de Minas, Romeu Zema, que a gente já falou. O chefe do executivo passou os últimos dias em agenda no sul de Minas. Entre os nomes da região já confirmaram presença estão Raquel Lira, PSDB, governadora do Pernambuco, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Paulo Dantas, do MDB de Alagoas, Carlos Brandão, do PSB do Maranhão, João Azevedo, do PSB, governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste. No Norte estarão presentes Clécio Luiz, Solidariedade, governador do Amapá, Hélder Barbalho, do Pará,
Coronel Marcos Rocha, do União Brasil de Rondônia, Clécio, do Solidariedade, do Amapá, e Wilson Lima, do União Brasil do Amazonas. Entre os estados do Centro-Oeste, o representante de Goiás, Ronaldo Caiado, estará no evento, assim como Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, e do Sudeste, além do governador do Rio, Cláudio Castro, também confirmou a presença o chefe do Executivo do Espírito Santo, Renato Casagrande. Nas baixas não poderão vir o governador do Sergipe, Fábio Mitidieri, e Mauro Mendes, do União Brasil do Mato Grosso. Portanto, né, vale-se destacar a ausência do Tarcísio, que vai o vice-governador, que é do PSD. O Eduardo Leite vai mandar também um representante, o chefe da Casa Civil, e o Ratinho Júnior vai mandar o secretário de Infraestrutura, que é o que cuida das obras no estado, que é o que interessa. Portanto, gente, os nomes, os prováveis presidenciáveis que não comparecerão, eles estão fazendo uma aposta, que pode não dar certo, o PAC, né? Que pode não dar certo e que eles não vão estar presentes nessa... Que eles, né? Eles não estariam abonando eles essa... não estariam, né? É isso aí, eles não estariam abonando essa iniciativa de obra que conta com parceria público-privada, que tem investimentos do Estado, que, enfim, que tem toda uma estrutura já conhecida pelos brasileiros de investimento na infraestrutura, na geração de renda. Mas eles esquecem que isso já foi sucesso, que essa equipe já fez isso, que já conhece o orçamento e que está dando conta do recado. Portanto, né, eles estão mirando seus nichos, né? O Tarcísio de Freitas não quer comprar essa outra briga com os bolsonaristas. O Leite está disputando esse espaço com a direita, porque ele não é de centro, embora tenha toda uma postura de progressista, de liberal, né? Mas ele, né, tenta fazer, pisca sempre para a direita. E o Zema, obviamente, na declaração infeliz, mais uma vez, de dizer que o Nordeste não contribui. É bom entender, gente, que o Nordeste produz, tem fábricas, é a melhor educação, melhor experiência de educação do Brasil, e nos próximos anos o Nordeste vai ser um dos maiores polos econômicos do Brasil, se já não é, né? Graças às iniciativas do governo do PT desde 2000, quando Lula chegou à presidência da República. Por isso o Nordeste é muito grato ao presidente Lula. Bem, e vamos a... São 7h55. No blog da Vera Magalhães, no Globo, ela faz uma análise sobre essa disputa do Lula com o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Turnê de lançamento do PAC, concessões Castro e Paes. Castro, o governador do Rio, Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. Retomada de investimentos em óleo e gás fazem parte da estratégia de retomar liderança no Estado. Luiz Inácio Lula da Silva está em turnê no Rio. A solenidade com pompa e circunstância do novo PAC será apenas o clímax de uma visita estendida planejada para marcar uma ofensiva política do presidente no estado, com o qual viveu uma história de amor em seus mandatos anteriores, que acabou sem final feliz para ele e os parceiros de então. Agora, diante dos graves reveses políticos e judiciais de Jair Bolsonaro, Lula investe para fincar a bandeira do governo federal na forma de investimento e concessões no Rio, com o intuito evidente de chegar ao término de 4 anos tendo entregado mais para o Estado e para sua capital que o seu antecessor, que tem nele sua base política. Por mais que escorregue aqui e ali na retórica quando fala de improviso, Lula é imbatível na arte de, em cima de um palanque, entender rapidamente a maré do público e conquistá-lo para si. Foi dessa forma que deu as mãos ao prefeito Eduardo Paes, político igualmente habilidoso, e passou um pito na plateia que começava a vaiar o governador Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro quando foi alçado ao cargo pelo impeachment de Wilson Witzel e na bem-sucedida campanha à reeleição, mas que vem se mostrando o mais discreto dos governadores do Triângulo do Sudeste, agora na fase do ocaso do capitão.
Depois de suscitar crítica dos seguidores mais radicais de Bolsonaro ao apoiar a reforma tributária, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou as 2 últimas semanas reforçando seu vínculo com o ex-presidente, com ações de viés bolsonarista na educação, na segurança e declarações de que não será candidato em 2026 e apoiará quem Bolsonaro indicar. 7h58, portanto, estão lançadas hoje as bases para a sucessão presidencial de 2028, é isso? 2026. Estão sendo lançadas as bases para a sucessão de 2026. Lula coloca o seu exército na rua, de obras, de pessoas, de articulação. O teatro vai estar sendo montado no Rio de Janeiro e a partir do Rio de Janeiro começa a marcha rumo a 2026. Preparem-se, porque vem muita batalha por aí. 7h58, com esse bate-papo, nós encerramos a nossa conversa de hoje. A gente se despede, prometendo voltar na segunda-feira com uma nova entrevista para você. Tá certo? Obrigado, um beijo no coração. E até segunda-feira, se Deus quiser. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia 106! Fique bem informado. Acesse nova106news.com. A notícia na dose certa. Tá rolando promoção aqui na Nova 106 FM. Legal! Quer ganhar um salário mínimo para presentear o seu paizão no Dia dos Pais? Ah, eu quero sim! Então vamos lá! Para participar é muito fácil. Basta mandar uma mensagem no nosso WhatsApp no 981311063. Dizendo meu paizão é mais Boa Noite 106. E pronto, já está concorrendo. Só não esqueça de colocar o seu nome completo e o nome do seu bairro. O sorteio rola dia 11 de agosto, sexta-feira, às 21 horas, no programa Boa Noite 106, com Niele Oliveira. Aí é só cruzar os dedos e boa